Bem-vindos a todos. Bem-vindos a todos. Vamos começar, então? Deu 10 horas no meu relógio. Vamos orar, vamos pedir a Deus que nos abençoe nesta manhã, que possa estar respondendo às nossas orações também. O Marcos Siconello também está aí, graças a Deus. Deus abençoe. Muito bem, vamos pedir a Deus que nos abençoe. Paulo, você pode orar por nós nesse momento? Estão me ouvindo? Ok. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, nós te glorificamos pela tua bondade, pela tua misericórdia, te agradecemos por esse dia que nos dás, te agradecemos por esse momento que nos concede estarmos aqui reunidos em vídeo, mas para participar do estudo da tua palavra, e pedimos a tua direção, a tua bênção, ó Pai, e que tu esteja nos conduzindo, nos orientando. Nós te louvamos, nós te agradecemos e tudo nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado. Então, vamos conversar sobre a formação do cânon do Novo Testamento, ou como foram colecionados e agrupados os 27 livros que temos no Novo Testamento. Como vocês podem perceber, o cenário de trás aqui é de verdade, eu não estou em São Caetano do Sul, por conta dessa fase vermelha, então eu também acabei esquecendo de trazer o carregador do meu notebook, então fico devendo os slides desta aula, tá? Espero que até a próxima aula eu consiga trazer para vocês os slides que eu preparei sobre a formação do Novo Testamento, tá? Então, como eu disse a vocês, como foram colecionados os 39 livros do Antigo Testamento? Houve um tempo bem largo, um período bem longo, né, de 1.300 a 1.400 anos, desde que Moisés começou a escrever, né, e a colecionar os livros do Antigo Testamento, até o fechamento da coleção sagrada, o cânon, né, a coleção sagrada, o cânon, né, no ano 90 da nossa era, tá? Então, os judeus tiveram assim, tempo hábil de fazer cópias fidedignas, tiveram tempo de organizar, né? É organizado em 3 partes, né? A lei, os profetas e outros escritos. Então, eles tiveram um tempo bem longo para fazer isso, né? De revisar, de evitar que livros que não fossem considerados canônicos ou sagrados fizessem parte da sua coleção, tá? Agora, no Novo Testamento, já não tivemos esse tempo tão longo. Na verdade, o Novo Testamento ele foi produzido ao longo do 1º século, tá? E em menos de um século, na verdade, né? Então, se nós considerarmos que talvez a primeira carta a ser escrita e circular talvez tenha sido a primeira carta de Paulo aos Coríntios, lá pelos anos 40, 45 da nossa era. Então, vocês vão perceber, de 45 a 90, que possivelmente tenha sido escrito o último, né, por João, né, nós temos aí 60 anos de produção dos livros do Novo Testamento. E também vocês vão perceber que existem outros fatores que temos que levar em conta na formação do cânon do Novo Testamento, que deram ao Novo Testamento uma característica peculiar. Por exemplo, os judeus, eles tinham uma religião, né? Uma religião onde as pessoas tinham que se tornar, entrar para o judaísmo, né? Se converter ao judaísmo, para então ter as escrituras nas mãos. O cristianismo já foi uma religião internacional. Ela já foi pregada para os gentios. Então, já houve a necessidade, né, de, pelo menos, começar com uma língua universal, que era o grego koiné. Né? O grego koiné significa comum, era o inglês da nossa época. Né? Era a língua universal da época deles. Né? Então, até mesmo os romanos, né, que era o poder que dominava o 1º século, né, eles usavam o grego para fazer o comércio, o grego koiné.
Então, toda a escrita, né, do Novo Testamento foi no grego koiné. Então, o cristianismo já surge nesse cenário internacional, vamos assim dizer, né? Alguns dizem, né, agora nós vamos falar de especialistas, né, que quando Jesus começa, então, a pregar, né, um dos discípulos, possivelmente Mateus, já estivesse rascunhando, né, já estivesse anotando, né, os ensinos de Jesus, tá? Só que, segundo esses, ele estaria anotando em aramaico, que é a língua comum dos judeus, como eu expliquei para vocês, né? Os judeus tinham o hebraico no templo e nas sinagogas, e o aramaico na padaria, no supermercado, na rua, né? E que Mateus estaria ouvindo a pregação de Jesus para os judeus, obviamente, em aramaico, e ele também estaria fazendo as suas anotações em aramaico, tá? E aí, então, quando houve a possibilidade de registrar os ensinos de Jesus, então se traduziu do aramaico para o grego, e aí nós teríamos, por exemplo, o Evangelho de Mateus. Mas isso ainda está ainda em debate, tá? Mas o que aconteceu foi o seguinte: então, ao longo desse período muito mais curto do que do Antigo Testamento, o Novo Testamento foi produzido, ele enfrentou esse cenário internacional, onde tem que ter essa língua grega entrando nos escritos sagrados. Ele teve que enfrentar, o cristianismo teve que enfrentar a perseguição, tanto de judeus quanto do Império Romano, né? Vocês vão se lembrar que a igreja era perseguida porque declarava que Jesus é Kyrios, no sentido de senhor, no sentido de governante supremo. E Roma não podia permitir que houvesse outro Kyrios a não ser o próprio César, Kyrios no grego, né? Então, a palavra, o nome Kyrios, o título, tinha muito peso. Então, você falar que Jesus é Kyrios, ou Senhor, era como dizer que César estava de lado, César não era Kyrios, só Jesus era Senhor. Então, houve muita perseguição contra o cristianismo e não houve contra os judeus no princípio. Tá? Então, houve a perseguição, houve a questão do cenário internacional, a necessidade, o movimento, né, missionário de Paulo, né, nas 3 viagens missionárias que ele faz, ele espalha, ele proclama o evangelho também, não somente na Ásia Oriental, mas na Ásia Ocidental e na Europa, né? Então, a proclamação do evangelho vai tornar ainda mais internacional a religião cristã, ou o cristianismo, tá? E aí, agora nós vamos começar a entrar na formação do cânon. Então, quais foram, então, os estímulos, os encorajamentos para que a igreja tivesse documentos, né, que fossem colecionados da mesma maneira que foram os livros do Antigo Testamento? Houve pelo menos 3 estímulos, 3 encorajamentos para que a igreja tivesse em suas mãos documentos para que considerassem esses documentos como sagrados, como canônicos. Então, vamos lá. Primeiro, teve um estímulo dentro da própria igreja. Nós vamos nos lembrar que a igreja, nos primeiros 3 séculos, não é a igreja que nós imaginamos, com templos bonitinhos, etc. e tal. Era uma religião perseguida, que os cristãos precisavam se reunir, né, nas casas, no caso em Roma, por exemplo, até nas catacumbas, que eram cemitérios subterrâneos, porque era uma religião ilícita ou ilegal. Tá? Então, nesses primeiros 3 séculos, a igreja tinha essa dinâmica. Tá? Mas, mesmo assim, né, ela procurava seguir os ensinos dos apóstolos. Tá? Lembra-se de Atos capítulo 2. Né? A igreja precisava seguir os ensinos dos apóstolos. Então, para que
obviamente não havia os meios de comunicação que nós temos hoje. Então, os meios de comunicação eram através de cartas, né? Então, essas cartas eram enviadas pelos apóstolos ou discípulos de apóstolos para as igrejas, e eles, então, eles faziam cópias dessas cartas, que tinham as orientações, por exemplo, o apóstolo Paulo, né, orientou a igreja de Corinto, a igreja de Colossos, a igreja de Tessalônica, tal. Essas cartas eram trocadas, né, eram feitos cópias, né, e depois eles trocavam essas cartas para que a igreja pudesse ter uma coleção, né, os cristãos pudessem ter uma coleção para os cultos, né? Os cultos da igreja do primeiro, segundo século, ele tem muita ligação com os cultos na sinagoga, até hoje, inclusive até hoje. Na sinagoga, o que praticamente se fazia? Basicamente, você tem cânticos, você tem orações, você tem a leitura do texto sagrado e uma meditação em cima da leitura do texto sagrado. Então, isso foi também passado para os cultos cristãos. Então, era de costume que na reunião da igreja lessem, né? Lessem em voz alta o texto, né? Ou um documento, ou um livro sagrado. Isso fazia parte, como nós fazemos hoje nos nossos cultos, né? Nós lemos partes do nosso texto, né? da Bíblia. Pois bem, então a igreja na sua formação, né? Primeiro século, então começou a estimular para que houvesse essa coleção, mesmo debaixo de perseguição, tá? Mesmo debaixo de perseguição. Mais ou menos lá pelo século IV, né? No ano 303 a 305, se não me engano, o imperador Diocleciano, ele determinou, o imperador romano, determinou a destruição dos documentos da igreja, né? De tudo aquilo que eles considerassem escritura, tinha que ser destruído. Então, vocês percebem que havia uma ordem imperial e eles precisavam, então, preservar esses documentos a todo custo, e não houve, obviamente, aquele tempo cuidadoso que os judeus tiveram, né, de fazer a cópia, de fazer, né, direitinho. Houve um atropelo, vamos assim dizer, para que essas cópias pudessem ser feitas e fosse preservado o texto sagrado, tá? Vocês depois podem fazer as perguntas, tá? Que a gente está trazendo aqui, né, num raciocínio meio rápido. Muito bem. Então, dentro da igreja, nesse período de 3 séculos, o primeiro século, quando termina os 27 livros, né, e começa, então, a história da igreja depois dos apóstolos, tá? Então, nesses 3 séculos, você vai perceber que a igreja começa a exigir de dentro, né, que se determine quais os livros deveriam ser lidos nos cultos, tá? Quais livros nós temos que ler nos cultos, tá? Ou quais cartas, tá? Ou quais evangelhos, tá? Isso significa que existia uma literatura paralela, que nós vamos ver depois, né? Que pretendia ser sagrada como aqueles que eles estavam recebendo da parte dos apóstolos, tá? Nós vamos ver isso daqui a pouco. Muito bem. Então, quais livros deveriam ser lidos nas igrejas? Era uma exigência da própria igreja. Então, se reunindo com a liderança, quais livros nós temos que podem ser lidos nos cultos? Então, isso atende àquele costume dos judeus. Vamos lembrar que os judeus já fazem parte da igreja, mas não são mais a maioria. Agora a maioria é gentílica, graças a Paulo, né? E agora esse costume estava sendo colocado, né, nos cultos cristãos. Então, 1 Tessalonicenses 5, 27, Paulo diz assim: pelo Senhor, 1 Tessalonicenses 5, 27, Paulo, pelo Senhor vos conjuro que esta epístola seja lida a todos os santos irmãos.
Então, o próprio apóstolo Paulo impõe, né, essa tarefa da leitura da sua carta em cultos cristãos. Percebe? Então, está aí, né, em 1 Tessalonicenses 5:27, porque Paulo era judeu, né, nos cultos das sinagogas lia-se, né, e lê-se ainda hoje, né, porções canônicas, sagradas, do texto sagrado. Então, agora Paulo está colocando esse hábito, esse costume dentro da igreja. Então, vocês devem ler esta epístola, aqui no caso, 1 Tessalonicenses, com a todos os irmãos. Rafael está levantando a mão, é isso mesmo, Rafael? Só liberar o seu som. Aí. Está liberado? Está liberado, pode falar. Graça e paz a todo mundo. Eu queria agradecer, né, o convite de participar da reunião. E eu tenho uma pergunta, né? Quando o pastor falou sobre a questão do tempo curto, né, que eles tiveram para produzir cópias. A minha dúvida é a seguinte: por razão do período ser curto, o que pressupõe que estamos mais suscetíveis a erros acidentais, a minha dúvida é se isso, de certa forma, não conta positivamente com relação a erros propositais que talvez podem ter acontecido nas edições do Velho Testamento. Porque se teve pouco tempo, me parece que se alguém quisesse alterar alguma coisa ou embelezar, seja lá qual for o motivo, se bom ou ruim, não teria como ter feito, né? Isso é uma possibilidade? É uma possibilidade muito grande. Há um bom debate sobre isso, né, Rafael? Porque, assim, as cópias, elas eram feitas como? Né? Então, um grupo de escribas se reunia, né? O pessoal que tinha essa condição, e alguém ditava, e o pessoal, então, através do ditado, produzia as cópias. É óbvio, né, que numa situação, estamos falando de tempo curto em relação aos 1.300 ou 1.400 anos que os judeus tiveram para fazer a sua coleção. Mas, mesmo assim, dentro de um século, né, e sob a pressão da perseguição romana, né, e debaixo dessa ordem de destruição dos documentos, obviamente, erros involuntários ocorreram, né? Erros involuntários. Por exemplo, se vocês... vamos falar de erros, mas foram involuntários. Por exemplo, o texto que vocês encontram em João, capítulo 8, né? Provavelmente, vocês devem ter esse texto da mulher pega em adultério entre colchetes, né? Então, se vocês forem lá em João, capítulo 8, esse é um exemplo, né? É um exemplo. Algumas versões trazem esta história entre colchetes, tá? Toda a história da mulher pega em adultério, tá? É o único texto, por exemplo, que você encontra Jesus escrevendo algo. Nenhum outro texto indica isso. Nós vemos que Jesus, obviamente, sabia ler e, com certeza, sabia escrever também, né? Ele lê uma porção de Isaías, lá, né, Lucas capítulo 4 e tal. Mas aqui é o único texto que mostra ele escrevendo algo, e ele está escrevendo algo no chão. Tá? E é esse texto que se encontra entre colchetes em algumas versões. Então, a pergunta que se faz, por que entre colchetes? Porque em algumas versões mais antigas, algumas cópias mais antigas, né, não se encontra esse texto da mulher pega em adultério. Né? Então, qual foi uma das conclusões? Né? O copista, quando estava fazendo documento, copiando o documento de João, o Evangelho de João, ao chegar em certa altura, ele colocou essa história que realmente aconteceu às margens do texto. Tá? Às margens do texto. Então, por exemplo, estou aqui com a Bíblia da Raquel, tá? Da minha esposa. Tá? Então, ela tem anotações aqui, ó, em cima, né? E dos lados aqui. Então, o copista,
ele deve ter feito a mesma coisa, né? Enquanto ele fazia João capítulo 7, né? Eles não tinham a tecnologia que nós tínhamos, né? Que nós temos do Ctrl+V, Ctrl, né? X, Ctrl+V, não tem nada disso, né? Então, eles colocaram as margens, tá? O próximo copista, quando ele pegou o texto, ele, ao invés de colocar a margem, ele incluiu no corpo principal, entendeu? Então, ele incluiu no corpo principal. Então, é uma das explicações que nós temos. A história realmente aconteceu, só que por conta das limitações, né? Vamos nos lembrar dessas limitações, não tem computador, não tem edição, não tem nada. O primeiro colocou as margens do texto e o outro, da próxima geração, acabou incluindo, né, no corpo principal do texto. Então, coisas desse tipo, omissão de dados, né, omissão de nomes, isso pode ter ocorrido, vez que o tempo para que eles pudessem fazer as cópias e debaixo de forte pressão do inimigo, né, ocasionou esse tipo de problemas, né, que foram pegos depois, séculos depois, estudiosos, críticos, né, da Bíblia começaram a procurar os textos mais antigos, as cópias mais antigas, né, para fazer com que o texto que nós temos hoje em mãos seja mais próximo dos originais, os chamados autógrafos que existiram, que surgiram. Tá? Agora, no Antigo Testamento, obviamente, houve uma depuração melhor, né? Ao longo de 1.300 anos, 1.400 anos, claro que houve uma depuração melhor, houve um filtro maior, né? Havia mais tempos para se dedicar, não havia essa questão tão forte da perseguição. Agora, no Novo Testamento, nós tivemos isso. E aí, além de tudo isso, tinha a urgência de pregar o evangelho, né? Então, daí porque a igreja começa, então, a pressionar, os líderes começam a pressionar para dizer, olha, quais são os livros que nós podemos ler? Como eu disse a vocês, existia uma literatura à parte surgindo, né? Falsos profetas, falsos apóstolos, falsos mestres, também estavam produzindo, né, cartas e livros, evangelhos, cartas e livros, né? Então, era necessário, então, que a igreja se fechasse dentro daquilo que eles julgavam ser seguro no que diz respeito à fidedignidade do ensino dos apóstolos. Enquanto os apóstolos estavam vivos, estava fácil fazer isso. Por quê? Porque se surgisse algum ensino, tinha que passar pelo crivo deles. Estava fácil. Enquanto Paulo estava vivo, Paulo mesmo está denunciando falsos profetas, falsos mestres, o João, os anticristos, né? Então, enquanto os apóstolos estavam vivos, era fácil, vamos assim dizer, determinar o que era e o que não era da parte deles. Mas quando eles começaram, quando o último morreu, João, aí a coisa começou a ficar, né? Aí houve a exigência de dizer, olha, o que é que realmente é apostólico, o que é realmente canônico. Então a igreja começou a trabalhar nesse sentido, né? Então houve essa cobrança interna, porque os livros, tá? Esses livros do Novo Testamento tinham que ser lidos nos cultos, tá? E como eu falei para você, Rafael, nessa situação de pressa, um tempo relativamente mais curto do que do Antigo Testamento, né? Houve então essa situação de erros de copistas. Houve também, aí muito mais tarde, né, quem quisesse colocar algum comentário à parte, mas isso também foi depurado depois pela crítica bíblica. Por exemplo, 1 João 5,7. 1 João 5,7, por muito tempo, houve a seguinte versão. Deixa eu ver a versão da minha esposa aqui, como é que está. Então, aqui, nesta versão que eu tenho aqui, que é do João Ferreira de Almeida, tá?
Essa aqui, ela é edição corrigida e revista, tá? Mas aqui em 1 João 5,7, dessa versão João Ferreira de Almeida, está assim: porque 3 são os que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes 3 são um. Este verso aqui, não sei se você tem exatamente nesta redação, ele foi acrescentado na Idade Média, tá? Esse é um acréscimo, tá? Por quê? Porque alguém viu que João estava falando tão bem da Trindade que só faltava uma declaração assertiva a respeito da Trindade. Então, ele acrescentou isso. 1 João 5,7. Não sei como é que você tem. Aí, alguém tem uma redação diferente? Por favor, pode ler para mim? Diferente dessa? Quem tem uma redação diferente dessa? Essa aqui está assim, ó. Porque 3 são os que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e esses 3 são um. Eu tenho, pastor, ó. Pastor, o meu tá Pode assim. ler. A minha é a NVI, né? Há 3 que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue, e os 3 são unânimes. É isso aí. Então tem que ser essa redação. Entenderam? Tem que ser essa redação. O que o copista da Idade Média fez, né, talvez século XIII, por aí, foi tentar colocar de uma forma clara a doutrina da Trindade, mas não está no texto original. Está errado? Não está errado, mas ele quis como que esclarecer, como confirmar isso. A crítica pegou isso. Como é que a crítica pegou? Por quê? Conseguindo as cópias mais antigas, né? Lembra daquele conceito? A cópia mais antiga está mais próximo do original, ou chamado autógrafo, tá? Então, indo para as cópias mais antigas, não se encontrou esta redação aqui. Entenderam? Então, se concluiu que alguém quis colocar um esclarecimento a respeito da doutrina da Trindade, tá? Então, assim, houve situações dessas aqui, né? Os textos que vocês encontram entre colchetes, no texto bíblico que vocês têm nas suas mãos, tem como explicação que esse texto, embora esteja nas Escrituras, não se encontra nos manuscritos ou nas cópias mais antigas, tá? O final, por exemplo, de Marcos capítulo 16. Se vocês forem lá em Marcos capítulo 16. Tá? Marcos capítulo 16, a partir do versículo 9 até o final, deve estar entre colchetes em algumas versões. Tá? Na versão que tenho aqui, não está, mas deve estar entre colchetes. Se estiver entre colchetes, você vai até a nota de rodapé, né, da página da sua Bíblia, né, e você verá que tem a anotação ali: não se encontra esse texto, não se encontra nos manuscritos mais antigos. Embora não tenham encontrado esse final de Marcos, essa conclusão de Marcos nos textos mais antigos, isso não significa que não seja veraz, tá? Por quê? Porque ele tem que conferir com o restante das Escrituras. Se ele trouxesse alguma coisa diferente doutrinariamente, né, aí sim ele seria extirpado, ele seria excluído, né, ele seria deletado, vamos assim dizer. Mas como não traz, está dentro do espírito doutrinário, então ele permaneceu. Mas para a honestidade, né, intelectual, teológica, do trabalho, né, dos críticos, foi colocado entre colchetes para mostrar, olha, nos manuscritos mais antigos, nas cópias mais antigas, nós não encontramos esse texto, tá? Então, você vai encontrar muito mais isso aqui no Novo Testamento do que no Antigo, né? Exatamente por conta dessa questão da pressão. Então, existia uma cobrança interna da igreja, um encorajamento, um estímulo para que que a liderança da igreja dos 3 séculos, primeiros séculos, pudesse determinar
que livros que nós vamos ler nos nossos cultos, tá? Principalmente após a morte do último apóstolo, provavelmente João. Quais são os livros que nós podemos ler? E depois, mais tarde, quais os livros que nós podemos traduzir para outras nações? Porque o evangelho estava sendo o quê? Pregado a outras nações. Então, era necessário ter uma lista. Qual é essa lista? Qual é esse cânon? Tá? Houve também um estímulo teológico, né? No sentido de doutrina. Né? No sentido de entender qual é o pronunciamento oficial da igreja acerca dos livros que ensinam a doutrina apostólica. Bem, isso aconteceu principalmente no século II, por causa de um bispo, né, chamado Marcion, ou Marcião para alguns, cerca do ano 140. Ele olhou para a Bíblia, né, porque ainda tinha o Antigo Testamento e estava em formação o Novo Testamento com os 27 livros. Aí ele leu, né, superficialmente as Escrituras e ele entendeu que existia um Deus no Antigo Testamento e um outro tipo de Deus no Novo Testamento. O Deus do Antigo Testamento é mau, é ruim, manda matar, etc. e tal. E o Deus do Novo Testamento, não. Né? Ele, inclusive, é anunciado pelo Senhor Jesus. Jesus veio anunciar esse outro Deus. Né? O Deus do amor, que é chamado de Pai, Abba Pai, etc. e tal. Então, ele chegou à brilhante conclusão, né, que precisaria ser excluído todo o Antigo Testamento. Obviamente, ele não considerava o Antigo Testamento, e todos os escritos apostólicos, ou todos os escritos que nós chamamos do Novo Testamento, que te fizessem referência à lei ou ao Antigo Testamento, tinham que também ser desconsiderados. Tá? Então, o cânon do Marcion, né, a lista sagrada de livros sagrados do Marcion, se compunha o Evangelho de Lucas, só o Evangelho de Lucas, né, e mais 10 cartas de Paulo, tá? Excluindo 1ª e 2ª Timóteo e Tito. Por que 1ª e 2ª Timóteo e Tito? Porque nessas 3 cartas, Paulo fala que a lei é boa, que a lei é santa. Então ele tirou e falou, a minha lista sagrada, o meu cânon, se compõe do Evangelho de Lucas e as 10 cartas de Paulo, porque não falam de lei, não falam do Antigo Testamento. Então a igreja precisou também se posicionar teologicamente, né? Falei, tá bom, ele é um herege, né? Formou aí a sua lista, mas qual é a nossa lista? Tá? Quais são os livros que determinam a herança que recebemos da parte dos apóstolos? Aqueles livros que são tidos como sã doutrina. Então, houve também esse encorajamento para que a igreja determinasse quais eram os livros que doutrinariamente, que teologicamente estavam de acordo com o ensino dos apóstolos, tá? Ou seja, quais livros deveriam ser usados para ensinar a doutrina com autoridade divina. Então, veja, a primeira cobrança, quais livros deveriam ser lidos nos cultos. Né? A segunda exigência, quais livros ensinam, né, a doutrina com autoridade divina. Então, encorajamento teológico. E também vai haver um encorajamento político, que é essa questão da perseguição. Né? Nós precisamos produzir as cópias, mas também antes precisamos preservar uma coleção que seja um núcleo duro da nossa fé, da nossa doutrina. Precisamos determinar isso e proteger isso, proteger esse legado, né, da perseguição que eles sofreram. Né? Então, aí responde a seguinte pergunta, na questão do encorajamento político, né? Quais eram os livros que precisavam ser preservados? Tá?
Então, no encorajamento político, ou seja, contra a perseguição, eles precisavam determinar o que é que eles precisavam proteger. Precisamos proteger que livros? Quais livros precisam ser protegidos e preservados? Tá? Então, são 3 perguntas. Quais livros deveriam ser lidos nos cultos, né, que é o encorajamento da igreja, né, a própria igreja pede isso. A segunda pergunta, quais livros deveriam ser usados para ensinar doutrina com autoridade divina, apostólica, que é a questão doutrinária, teológica, e quais livros deveriam ser preservados, protegidos dessa perseguição, dessa destruição. Com isso, no início do 2º século, nós já temos os 27 livros que nós conhecemos. Tá? Com essa dinâmica que eu apresentei para vocês de forma bem superficial, no início do 2º século, já temos os 27 livros de Mateus a Apocalipse, né, tendo sido recebidos pela igreja, tendo sido aceitos pela igreja, reconhecidos pela igreja e já em uso, os cultos. Houve alguns problemas mais tarde, porque, como vocês percebem, assim, Paulo, por exemplo, ele escreveu lá da Ásia Oriental, lá de Éfeso, por exemplo, como também pode ter escrito de Jerusalém, né? Pedro escreveu lá de Roma, então eles escreveram de lugares diferentes, né? Então, o contato que a igreja como um todo teve de alguns escritos foi diferenciado. Algumas cartas eram muito bem conhecidas, circulavam bem, outras não, foram conhecidas apenas em determinada região, né? Então, quando se resolveu juntar e falar assim, ó, esta é a nossa lista, algumas cartas ou livros não eram conhecidos, né? Então, houve debate em cima disso, se eram ou não apostólicos, se eram ou não de autoridade divina, mas isso nós vamos ver um pouquinho mais tarde, tá? Mas até o início do 2º século, nós já temos os 27 livros do Novo Testamento, ok? Então, vejam, as cartas, principalmente as cartas, elas foram escritas para igrejas locais. Então, por exemplo, Paulo, né, ele respondia ou orientava uma igreja onde ele tinha acabado de organizar. Por exemplo, a igreja de Corinto, que é uma igreja problemática. Ele deve ter escrito para Corinto pelo menos 4 cartas. 4 cartas. Só sobreviveram 2. Só temos 2 nas nossas mãos, tá? Mas ele deve ter escrito pelo menos 4 cartas para Corinto. Então, a carta de Paulo aos Coríntios nos revela a natureza, né? Era para dar orientação, era para exortar, era para dar outras informações, né? Então, cartas para auditórios específicos. Havia também cartas, Paulo escreveu cartas para pessoas, né? Então, escreveu para Timóteo, escreveu para Tito, escreveu para Filemon, né? Para pessoas, né? Cartas para um auditório mais amplo, né? Que tinha que circular para mais pessoas, né? Para mais igrejas, vamos assim dizer. Então, nós temos a primeira carta de Pedro, do apóstolo Pedro, que ele vai escrever para os cristãos que estão na Ásia Oriental, onde hoje é a Turquia. Tá? E o próprio Paulo, quando escreve para aos romanos, ele vai escrever para os crentes de Roma ou para a Europa. Tá? Vamos lembrar que Paulo não conhecia a igreja de Roma. A igreja de Roma não foi fundada por Paulo. Então, é por isso que Paulo vai, na sua carta aos Romanos, explicar a fé. É a mais teológica carta de Paulo. Ele vai explicar a fé, porque ele está dividindo a fé com os romanos, que ele não conhece a igreja de Roma. Tá? Nós vamos ter, por exemplo, o apóstolo João, quando ele escreve o Apocalipse, ele se dirige às igrejas que estão na Ásia Ocidental. Tá? Também temos a questão da origem das cartas, né? Então, Tiago, o meio-irmão de Jesus, né, escreveu de Jerusalém, da cidade de Jerusalém. Pedro deve ter escrito de Roma, né?
Paulo de Éfeso, na Ásia Oriental, enfim. Então, todas essas questões, né, devem ser colocadas na conta, né, para perceber que as cartas circulavam, né, mas tinham, às vezes, uma circulação restrita. Algumas cartas alcançavam mais igrejas, mas algumas outras ficavam mais dentro da comunidade. Por isso que houve algum debate sobre determinadas cartas. Por exemplo, 2 João, 3 João, muita gente, na época em que começou a se discutir que cartas deveriam ser incluídas na lista, não conhecia 2 João e 3 João. Cartas pequenininhas, né? Então, começaram a discutir em cima se era ou se não era, né, apostólico. Né? Depois, mediante as reuniões, decidiu-se que deveria, sim, incluir nessa lista canônica. Tá? Então, são estas algumas das dificuldades que eles encontraram. Tá? Então, nós temos a diferença, né, de origem, né, de destinatários, a diversidade, problemas de comunicação e transporte, vamos lembrar que eram só estradas, né, e a comunicação era só por carta, né, e isso fez com que as igrejas, né, tivessem que fazer cópias, né, ter a sua própria coleção, cada igreja tinha a sua própria coleção, que depois foi comparada com as demais igrejas para ter os 27 livros que nós temos hoje. Tá? Havia já, na época apostólica, uma preocupação para se reunir e colecionar esses livros. Tá? Já na época apostólica, seguindo o costume judeu de colecionar ou ter uma lista sagrada. Tá? Então, vejamos. Primeiro, a questão contra os falsos evangelhos. Infelizmente, como a gente sabe, né, Jesus já falava a respeito dos falsos profetas, né? João também falava, enfim, mas houve necessidade, sim, em um momento de se dizer ou de se registrar o que realmente havia acontecido e o que realmente Jesus havia ensinado, tá? Então, você vai pegar, por exemplo, Lucas, capítulo 1. Lucas é um historiador. Você sabe que ele foi médico, era muito preparado, um homem muito preparado, discípulo de Paulo, tá? Então, veja só, em Lucas, nós vamos encontrar em Lucas alguém que vai, de uma forma criteriosa, levantar os dados. Então, Lucas 1:1. Tendo, pois, muitos empreendido por em ordem a narração dos fatos que entre nós cumpriram. Muitos fizeram isso. Segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra. Ele está falando dos apóstolos. Pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelente Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio, para que conheças a certeza das coisas de que já estás informado. Então, ele vai documentar, ele vai registrar, né? Então, houve essa necessidade, tá? Começaram a se contar histórias fantasiosas a respeito de Jesus, de coisas que ele não disse, de coisas que ele não falou, de que ele não fez, etc. e tal. Então, foi necessário documentar. Então, o que realmente aconteceu? Tá? Os evangelhos surgem nesse contexto. O que realmente aconteceu? O que realmente Jesus ensinou? Então, Lucas é um exemplo. Lucas vai ser o historiador por excelência. Ele vai falar, olha, eu coloquei tudo minuciosamente na ordem. Tá? Alguns dizem que ele pôde, inclusive, entrevistar Maria, mãe de Jesus, que já deveria estar muito idosa, porque esse evangelho, que leva o nome dele, traz informações da infância de Jesus que os outros não trazem, né? Então, provavelmente, ele também pôde entrevistar Maria. E olha, era uma empreitada cara. Então, alguns dizem
que Teófilo, esse Teófilo, teria sido um cristão muito rico que financiou a pesquisa e o documento de Lucas. Ele vai ser mencionado também depois, lá em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos também é de autoria de Lucas. Então, quando você abre lá no capítulo 1, né, de Atos, fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, ou seja, Teófilo já tinha em suas mãos o primeiro tratado, que era o evangelho chamado Lucas, segundo Lucas. Agora estava nas mãos dele o segundo tratado, que era o de Atos dos Apóstolos. Fiz o primeiro tratado ao Teófilo acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar. Veja, fazer e ensinar. Ele estava mostrando o que realmente havia acontecido. Até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolheram, tá? Então, eles já estavam colecionando, né? Então, Teófilo já tinha em suas mãos o Evangelho e agora recebia o segundo tratado, que era a história da igreja. Lembrando que era um documento tão, vamos assim dizer, atual, que Atos dos Apóstolos não tem conclusão. Se vocês forem lá em Atos capítulo 28, vocês vão encontrar o seguinte. 28:30. E Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação, que o alugara, e recebia todos quantos vinham vê-lo, pregando o reino de Deus e ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Ponto. Não tem conclusão, né? Não se fala, ó, Paulo morreu, como diz a tradição, né? Decapitado lá pelo imperador. Não se diz isso. Para onde Lucas realmente parou de escrever. Estava Paulo ainda vivo. Lucas então diz, olha, tá? Ele tinha uma liberdade, embora fosse um prisioneiro político, ele tinha uma liberdade, sim, estava numa casa alugada, pregando o evangelho com toda a liberdade, tal. Não tem conclusão, tá? Então, veja só, Lucas é um exemplo de alguém que realmente estava ali buscando reportar o que tinha acontecido, o que tinha realmente acontecido e dentro do tempo dele, né? Dentro das condições dele, tá? Haviam falsas cartas, né? Circulando. Então, vamos lá em 2 Tessalonicenses 2:20. Para vocês verem, os apóstolos estão vivos, hein? Os apóstolos estão vivos, veja só. 2 Tessalonicenses 2:20. Cadê? 2:20. Não, eu estou pegando errado aqui, peraí. 2:20. Isso aqui é o que chamo de pressa, né? Já falo para vocês. O texto. Não tem 2:20 aqui. O texto aqui, ele fala 2:20, mas não tem 20 aqui. Eu tenho que descobrir onde é que ele está aqui. O versículo aqui, que embora esteja grafado errado, ele coloca assim, depois vocês me ajudam. Rogamo-vos que não vos demovais do vosso modo de pensar, nem vos perturbeis, por epístola, como se procedesse de nós, como se o dia de Cristo já tivesse voltado. É 2, pastor. É 2. Obrigado. É 2:2, obrigado. Então, que não vos movais facilmente, então, 2 Tessalonicenses 2:2. Que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Como de nós. Ou seja, tinha gente escrevendo, né, como se fosse de autoria paulina, né? Estavam já hackeando, vamos assim dizer, né? Já estavam hackeando, né? Exatamente já na época de Paulo, na época dos apóstolos vivos,
Veja só a ousadia, né? 2 Tessalonicenses 3:17 está assim: saudação da minha própria mão, de mim, Paulo, ou seja, ele está assinando, né? Que é o sinal em todas as epístolas. Assim, assim escrevo. Ele estava dando um sinal, olha, este é o meu sinal, tá? Assim eu escrevo, para vocês entenderem que fui eu, entendeu? Por quê? Porque estava já circulando cartas falsas, né? Falsos apóstolos. Então, ele tinha que dar um código ali, ó, esta saudação da minha própria mão, de mim, Paulo, que é o sinal em todas as epístolas, assim escrevo. Tá? Então, veja já os cuidados que os apóstolos já estavam tendo em relação a essa produção literária, né, ilícita, que queria ou pretendia ser considerada como sagrada também. Não somente aqueles que vinham para pregar, né, o falso evangelho, mas também aqueles que queriam colocar ali um documento para que a igreja considerasse como sagrado, né? Os próprios apóstolos fizeram uma seleção daquilo que deveria ser registrado, tá? Veja, por exemplo, João capítulo 20. João capítulo 20. Quando João está falando a respeito dos feitos de Jesus. João 20, versículo de número 30. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Ou seja, João fez o quê? Selecionou. Entendeu? Ele selecionou aquilo que era mais, para ele, mais importante para ensinar ou para explicar a missão de Cristo na Terra. Ele fez muito mais coisas, né? No mesmo evangelho, agora no capítulo 21, versículo 25, está assim: há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Amém. O que isso quer dizer? Confirma o que eu falei. Ele selecionou. Então, Jesus fez muito mais coisas. Muito mais. Né? Na presença dos discípulos, ele fez muito mais. Mas, para que houvesse entendimento da natureza, da missão de Jesus como Redentor, João selecionou. Né? É por isso que nós usamos mais o Evangelho de João para a evangelização, porque é o Evangelho que explica a missão de Jesus, a natureza da missão de Jesus. Tá? Então, como eu disse, enquanto os apóstolos estavam vivos, era relativamente fácil verificar se um determinado ensino, uma determinada carta, vinha ou não deles, ou era, ou fazia parte ou não da sã doutrina. Né? Eles serviam tipo como um tribunal, né? Vamos assim dizer. Né? Então, eles podiam dizer, isso é nosso, isso aqui não é nosso. Né? Então, e eles já estavam preocupados com isso, como eu disse para vocês, como os textos que eu li para vocês. Eles já estavam preocupados com a circulação dessas cartas de falsos apóstolos e falsos profetas. Né? Havia também a necessidade de se corrigir crendices. Então, João, capítulo 21. Né? João, capítulo 21, 23 e 24. Ele diz assim: divulgou-se, pois, entre os irmãos este dito, que aquele discípulo não havia de morrer. Né? Jesus, porém, não lhe disse que não morreria. Mas, se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Este é o discípulo que testifica essas coisas e as escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. O que estão dizendo? Que João não morreria. Entenderam? Que João não passaria pela morte.
né? Aí João corrige essa crendice, fala, não, ele não disse isso, né? Ele não disse, ele apenas disse que ele queria que ele ficasse até que ele viesse, e que importava para Pedro isso, entendeu? Essa crendice foi tão forte que existia uma tradição que falava que João foi preso, né, e foi condenado a morrer num caldeirão de óleo fervente, tá? E aí jogaram ele no caldeirão, né? E ele dizia, escuta, tá frio, né? Tá frio. E ali o negócio borbulhando, tá frio, né? Não estou sentindo nada, né? Então havia tradições desse tipo, né? Crendo que João não passaria pela morte física, mas o próprio João corrige aqui no seu próprio evangelho, ele está corrigindo as crendices também, né? Havia também advertências contra os falsos, então ainda nos dias dos apóstolos, vejam só que complicado. Então 1 João 4, 1 João 4, 1, amados, 1 João 4, 1, amados, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Gente, a igreja é recente, e já havia falsos profetas. Ele vai falar dos anticristos, falsos mestres, falsos apóstolos, né? Então, havia já uma preocupação. Então, ele fala, não creiais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Esta palavra foi relevante para o primeiro século e é fundamental para o século XXI. Vocês podem perceber, né? Se no primeiro século já havia essa dificuldade, imagine hoje, né? Tendo os apóstolos vivos, esse pessoal se levantava para, né, para dar as profetadas, os apóstolos vivos, imagine, né, hoje, século XXI, tá? Havia também a questão do testemunho apostólico, 1 João 1,3. Então, veja só, o que diferenciava, né, os demais dos apóstolos de verdade, né? 1 João 1,3. O que vimos e ouvimos, João está falando, o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Tá? O testemunho deles, o que vimos e ouvimos, ele vai falar ainda muito mais. Ele vai falar no versículo de número 1, o que era desde o princípio, o que ouvimos, que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram na palavra da vida, ou seja, foi tangível, nós tocamos nele, né? Nós tocamos nele. Nós vimos, nós ouvimos, nós contemplamos. Esse contemplar é aquela ideia de você gastar tempo admirando alguém. Então, eles tiveram tempo de contemplar Jesus. Eles tiveram tempo até de tocar em Jesus. Então, eles sim são testemunhas fidedignas do seu ensino. Eles são testemunhas fidedignas do Evangelho. Era necessário se colocar assim. Aí você percebe porque Paulo também foi perseguido, né? Porque ele não fazia parte dos 12. Ele era o 13, mas 13 não existe, né? Então, como é que fazia, né? Então, ele tem que defender, olha, eu sou apóstolo, nomeado, escolhido diretamente por Jesus Cristo. Todas as cartas que ele se apresenta assim, é porque ele tem que se defender, porque os outros estão dizendo, não, Paulo, tem falso apóstolo, Paulo é um deles. Porque os 12 estão lá em Jerusalém. Ele não pode se dizer apóstolo. Os 12 estão lá. E aí Paulo tem que se defender também. Olha a confusão que tinha, né? Então, já na vida dos apóstolos, nos dias dos apóstolos, já tinha essa dificuldade, né, de surgirem falsos e também falsos escritos. Tá? Pois bem,
Agora, a questão da leitura, né, dos livros autorizados, ainda nos dias dos apóstolos, por isso que esse costume vai se estender, né? Então, Paulo, quando escreve a Timóteo, por exemplo, Timóteo é um discípulo de Paulo, né? Timóteo, capítulo 4, 1 Timóteo 4. Tá? Vamos ler o versículo 13. Né? Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Esse persiste em ler não é você trancar-se no seu quarto, ter um momento tranquilo para ler as escrituras. Não, é leitura pública, tá? Persiste em ler é leitura pública, ler para a igreja, tá? E no versículo 11 está assim: manda essas coisas e ensina-as, tá? Então, ou seja, ele tem que ler as escrituras publicamente e ensinar. Já é uma prática da igreja. Paulo já está ensinando isso a Timóteo, tá? Nós vamos ler, vamos verificar que isso acontecia já no Antigo Testamento, né? Há vários textos, vamos ficar só com Esdras, talvez, livro de Neemias, capítulo 8. No livro de Neemias você vê isso de uma forma clara, né? Que foi depois o costume em Israel. Capítulo 8, versículo de número 8. E leram no livro, na lei de Deus, e declarando e explicando o sentido, faziam que lendo se entendesse. Veja o que aconteceu. Quando o povo voltou da Babilônia, né, eles perderam contato com a língua hebraica, tá? Porque ficaram muito tempo lá, 70 anos lá, etc. E tal, aprenderam o aramaico lá na Babilônia. E quando foi lido o texto da lei em hebraico, houve a necessidade dos escribas, né, ficarem ao lado do povo para explicar o que estava sendo lido. Olha só, então foi feita a leitura pública da lei para todo o povo que estava de volta em Jerusalém, né? E ao mesmo tempo da leitura houve quem interpretasse e explicasse a lei para quem estava ouvindo. Tá? Essa prática, né, entrou na sinagoga, depois entrou na igreja também. Então, por isso que nós lemos e explicamos e interpretamos as escrituras. Tá? Então, era uma prática que foi para a igreja. Por isso que Paulo fala assim, ó, você lê e ensina. Lê e explica. Né? Faça a leitura. Persiste em ler e explicar, e ensinar. Tá? Então, essa prática veio para a igreja, que é comprovada em Colossenses, por exemplo, Colossenses 4. Vamos lá em Colossenses 4. Colossenses 4, versículo 16. Está assim: e quando esta epístola tiver sido lida entre vós, né, a de Colossenses, fazei que também o seja na igreja dos Laodicenses. Então, leia entre vocês e mande para os Laodicenses. E a que veio de Laodiceia, lede a vós também. Então, havia troca de cartas, obviamente, troca de cartas, cada um fazia a sua cópia, né? E então, um lia numa igreja e outro lia na outra igreja. Regiane e Antônio estão levantando a mão, é isso? Pastor, assim, eu fiquei com uma dúvida. O senhor falou que o cânon dos judeus foi fechado 90 depois de Cristo, mais ou menos, Isso. né? Isso. A nossa Bíblia cristã, ela, vamos dizer assim, ela combina, ela harmoniza com esse cânon de 90 depois de Cristo, ou com os textos que existia um cânon fechado já dos judeus quando Jesus estava fazendo a sua obra já, sobre o qual ele pregava? Qual dos cânones que está disponível na nossa Bíblia? Essa é a minha dúvida. Cânon que está na nossa Bíblia, do Antigo Testamento, é o que corresponde o que foi decidido na cidade de Jânia, no ano 90 depois de Cristo, que são esses 39 livros que nós temos nas nossas mãos, tá? Agora, houve também uma tradução
né, como eu falei para vocês, quando Alexandre o Grande dominou todo mundo conhecido, etc, 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 quando ele vai para Alexandria, no Egito, quando ele funda a cidade de Alexandria, no Egito, judeus também o acompanham, né? E como eu disse a vocês, a língua grega, ela se torna a língua universal. Então, esses judeus sábios, né, eles vão traduzir, né, aquilo que nós chamamos de Antigo Testamento para o grego, vendo, então, o nascimento, a versão chamada Septuaginta, que é a versão grega do Antigo Testamento. Só que nessa versão grega, eles incluem, né, 7 livros que não fazem parte do nosso cânon. É nessa versão que eles incluem. Agora você vai perguntar, por que a gente não sabe? Eles incluíram esses 7 livros. Esses 7 livros incluídos, né, na versão chamada Septuaginta, né, então foi do hebraico para o grego. Depois, Jerônimo, séculos mais tarde, vai traduzir essa versão Septuaginta para o latim, e vai surgir, então, a versão chamada Vulgata, que é a versão católica, né? E é por isso que, então, na versão católica, você encontra aqueles 7 livros a mais, tá? Porque vem dessa época da tradução, desses 70, né, judeus, do hebraico para o grego. Aí, então, Jerônimo pega essa versão grega, Septuaginta, e traduz para o latim, surgindo a Vulgata. É por isso que a Vulgata, né, vai trazer esses 7 livros a mais, e aí, então, a Igreja Católica tem uma versão no Antigo Testamento, não no Novo, mas no Antigo Testamento. O Novo Testamento da Bíblia Católica é o mesmo do nosso. Agora, no Antigo Testamento, por causa desse processo que pegaram da Septuaginta, tá? Só que hoje, se você olhar para os comentários católicos a respeito desses 7 livros a mais, eles são categorizados como deuterocanônicos. Deutero, segundo canônico sagrado, seria canônicos de segunda classe, vamos assim dizer. Tá? Servem para ensino, mas não têm a mesma autoridade dos outros 39. Ok? Então, assim, os próprios teólogos católicos reconhecem uma segunda categoria desses 7 livros a mais, que os 2 livros de Macabeus, Judite, Tobias, Eclesiástico, textos a mais, capítulos a mais no livro de Daniel, etc. e tal. Então, esses livros são tidos como deuterocanônicos pelos próprios teólogos católicos. Tá? Então, não reconhece. Eles são usados na sinagoga hoje? Eles são reconhecidos? Não. Na sinagoga, não. Na sinagoga, não. Na sinagoga são os 39 que nós temos. Exatamente. Tá. Só os católicos que entendem esses livros no seu cânon. Exatamente. Tá? Só que mesmo no cânon católico, esses 7 livros são considerados como deuterocanônicos, segundo, entendeu? Só didáticos. Eles não têm a mesma autoridade, eles são didáticos, eles ensinam algo a respeito daquilo que eles, obviamente, querem sustentar. Por exemplo, Macabeus, em algum ponto lá, eu não sei se primeiro ou segundo Macabeus, faz alguma referência ao culto aos mortos, tá? Então, isso vai sustentar a missa de 7º dia, a missa de 30, né? Então, isso favorece, né? Acaba favorecendo. Mas, de modo geral, os católicos, eles têm os 7 livros a mais, como deuterocanônicos, tá bom? Mas o Novo Testamento católico é o mesmo que o nosso, né? Porque seguiu o mesmo processo, né? Está tudo no mesmo processo, ok? Então, nós vimos também que na época apostólica também havia a circulação dessas cartas. Então, Paulo recomendou que a carta que ele escreveu aos Colossenses fosse lida pelos Laodicenses, dos Laodicenses com os Colossenses. Claro que a carta aos Laodicenses, a carta de Paulo aos Laodicenses, não sobreviveu, não veio até nossos dias, né? Se você tiver uma carta de Paulo aos Laodicenses na sua Bíblia, aí joga fora a sua Bíblia. Não tem, tá? Ela se perdeu, tá? Mas aqui explica por quê, né?
porque as cartas eram trocadas, a própria determinação dos apóstolos. Troquem as cartas, leia essa carta, depois troque com eles, etc, etc. O costume que acabou ficando, né? Apocalipse 1:1, né? Quando Jesus se apresenta a João na ilha de Patmos, lemos: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, e pelo seu anjo enviou e as notificou a João, seu servo. E aí, versículo de número 11, tá? Vamos no versículo de número 11, que dizia: eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o derradeiro, e o que vês, escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas que estão na Ásia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. Veja, há uma ordem para escrever e para divulgar. Entenderam? Essa é a prática. O próprio Jesus manda João fazer isso. Paulo manda Timóteo ler e ensinar. Paulo manda os colossenses trocarem as cartas, a carta com os laodicenses. Então, a circulação existia, né? Tiago 1:1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que andam dispersas, saúde. Uma carta geral. Uma carta geral. Vocês percebem? Não é para uma localidade, mas uma carta geral, né? Então, veja, por isso que a partir de Hebreus, né, de Hebreus até Judas, né, nós temos essas epístolas que são chamadas de epístolas gerais ou universais. Gerais por quê? Porque não tem um destinatário específico. As cartas de Paulo, não. Aos romanos, aos coríntios, aos tessalonicenses, né? Mas a partir de Hebreus até Judas, né, é geral, né? Aos crentes que estão dispersos, né? As 12 tribos que andam dispersas. Onde elas estão? Estão espalhadas, tá? Ok? 1 Pedro 1:1. Veja lá, 1 Pedro 1:1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Várias regiões, né? Aos estrangeiros dispersos, então, várias regiões. Então, veja, cartas circulares. Então, isso era um hábito, era um costume, né? Então, liam a carta numa igreja, depois liam numa outra igreja, depois liam. Por isso que depois precisou se definir quais são as cartas que nós vamos proteger. Quais são as cartas ou livros que vão verdadeiramente ensinar com autoridade a nossa doutrina, a sã doutrina? Quais são as cartas que nós temos que ler, que podemos ler nos cultos? Percebe a necessidade que houve? Porque essas instruções apostólicas já estavam o quê? Circulando. E eles faziam, os próprios apóstolos, por exemplo, faziam a sua própria coleção, né? Por exemplo, Pedro, né? Vamos lá, segunda carta de Pedro, capítulo 3, 15 e 16. E tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo, apóstolo Paulo, né, vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Falando disto, como em todas as suas epístolas, ou seja, Pedro tinha conhecimento das cartas de Paulo. Falando disso em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Então ele reconhece, olha, ele tem conhecimento das epístolas de Paulo, ele reconhece que Paulo escreve difícil. Pedro diz, Paulo escreve difícil, né? E terceiro, ele diz que as cartas de Paulo são equivalentes às outras escrituras, ou seja, é a palavra de Deus. Percebe? Então, as escrituras que são tidas como cânon, né?
Pedro está colocando no cânon os escritos de Paulo. Tá? Então, vejam, eles mesmos estavam colecionando, eles têm conhecimento dos escritos de Paulo. Vamos lá na carta de Judas, né, que é o meio-irmão de Jesus. Então, nós temos aqui dois autores que são meio-irmãos de Jesus, Tiago e Judas. Tá? Esses dois são meio-irmãos de Jesus. Tá? Então, o Judas vai mencionar, né, um dos apóstolos, versículo de número 17. Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, você sabe que Judas não andou com os 12, mas ele menciona quem? Os apóstolos. Os apóstolos quem são? Os 12, né? Os 12. Então ele fala, lembrem-se das palavras que foram preditas pelos apóstolos. Então ele tinha conhecimento das palavras dos apóstolos. Okay? Então, há uma conexão entre eles. Há uma conexão entre eles. Tá? E essa conexão ela se firma através do contato com essa literatura que eles estavam produzindo. Não preciso falar de Paulo, nem a respeito de Lucas, que eu falei de Teófilo. Tá? Então, no início do segundo século, o que temos são os 27 livros já reconhecidos e recebidos pela igreja. Tá? O critério que foi usado no século IV, né, tempos depois, já com Constantino, né, o imperador Constantino, que vai abraçar a religião cristã, o cristianismo como religião lícita, ou religião oficial do Império Romano, né? Quando começam os grandes concílios da igreja, ou seja, as grandes reuniões, os bispos da igreja cristã, a partir do ano de 325, os critérios para se confirmar aquilo que já estava sendo atendido pela igreja são: os livros precisavam ser de autoria apostólica ou de discípulo de apóstolo. Precisavam ser conhecidos e reconhecidos. E sua doutrina precisava estar de acordo com a doutrina dos apóstolos. Mediante isso, eles então confirmaram aquilo que já estava sendo atendido pela igreja. Então, os 27 livros que nós temos aqui foram confirmados pelos concílios da igreja a partir do século IV, né, mediante esses critérios, né? Autoria apostólica, ou de discípulo de apóstolo. Por exemplo, Lucas é discípulo de Paulo, Marcos, discípulo de Pedro, né? Tiago e Judas, os meio-irmãos de Jesus, eram tidos como apóstolos depois, né? Enfim, então era preciso ser de autoria apostólica, era preciso ser conhecido e reconhecido pela igreja, e sua doutrina, o conteúdo, precisava estar de acordo com a sã doutrina. Ok? Foi meio atropelado, mas estamos abertos a perguntas aí. Pastor, é a Márcia. Oi, Márcia. Pastor, João, quando escreveu o Apocalipse, estava preso lá na ilha de Pátimos, né? Como foi permitido escrever essa carta, essa revelação, e como foi preservada ela? Uma boa pergunta. Bom, primeiro, ele conseguiu, de alguma maneira, ter o material necessário para escrever, né? Material físico, né? A questão do papiro, etc., ele conseguiu o material, ok. Em segundo lugar, foi uma ordem de Jesus, como nós acabamos de ler. Escreve um livro e manda para 7 igrejas, tá? A preservação do Apocalipse é uma boa pergunta, por quê? Porque, como ele era um preso político, obviamente, toda a correspondência que ele recebia ou ele enviava seria censurada, passaria pela censura, né, dos seus algozes. Então, muita coisa do Apocalipse vem em forma de símbolo ou código para que se evitasse essa destruição da censura romana. Por exemplo, ele vai falar ali sobre Babilônia.
Babilônia não existia há milênios, vamos assim dizer, né? Então, mas na verdade, pela descrição da Babilônia, você vê também uma descrição de Roma, dos dias de João, de Roma. Se ele colocasse Roma no lugar de Babilônia, esse livro jamais chegaria nas mãos da igreja, tá? Outra coisa, quando ele envia para as 7 igrejas, né, o trabalho das 7 igrejas, né, era exatamente o trabalho de preservar o que foi revelado pelo Senhor. Essa é uma ordem muito clara, né, muito clara, que ele coloca no final do seu livro, né, o livro do Apocalipse. Quando ele diz aqui, capítulo 22, né, ele coloca assim, aqui, versículo 18, a partir do 18. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, ou seja, ele já está pressupondo, ele está sozinho em Patmos, mas já está pressupondo que esse livro já está nas mãos da igreja, tá? Todo aquele que ouvir as palavras da profecia desse livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro. Então, o que ele está querendo dizer? Olha, cuidado com este livro. Muito cuidado com esse livro. Se acrescentar, vai acontecer. Se retirar, vai ser retirado. Vocês percebem? Então, assim, Jesus mandou ele escrever, mandar para as 7 igrejas. As 7 igrejas deveriam preservar e preservar com todo o cuidado. Claro que nós não podemos deixar de considerar a própria ação do Espírito de Deus, né, que também, com seu poder, conservou, né, tudo aquilo que faria parte e faz parte da lista canônica que nós temos nas nossas mãos, porque é a vontade de Deus que nós conheçamos a sua vontade revelada. Então, o próprio Espírito vai participar disso também. E João morreu lá na ilha? Então, nós não temos essa informação. Nós não sabemos, né? Ele morreu muito idoso, muito idoso. Alguns dizem que a terceira carta de João, né, teria sido, ele teria saído de Patmos, né, teria sido de alguma forma libertado, não sei, e teria ido para a Ásia, né, onde ali ele faleceu muito idoso, né? Essa é a tradição, essa é a tradição. Talvez tenha sido o único que não morreu martirizado. Todos os seus companheiros de apostolado morreram martirizados. Ele não. Ele teria morrido, segundo a tradição, né, de idade avançada. Tá bom, obrigada, pastor. Ok? Alguém mais? 10 de cada vez? Pastor. Oi? Pastor, Quem? Josué. Oi. Então, nessa pergunta da irmã Márcia, Uhum. aí eu me lembrei de José, na prisão. Ali ainda não havia atuação do Espírito de forma pontual, não é isso? Ainda não tinha o derramamento do Espírito Santo. E ele foi ajudado ali, ele caiu na graça do carcereiro, que foi totalmente ajudado, que facilitou a vida dele ali, na obra dele. E também com João, deve ter acontecido da mesma forma. Ele ali cativo, pode muito bem pessoas, aí até movido pelo Espírito Santo, ter ajudado ele na fornecendo materiais, guardando, preservando. E temos outras histórias na Bíblia de pessoas comuns ajudaram os servos do Senhor, no caso de Elias, Obadias e outros, Sim. né? Não é verdade? Sim, perfeitamente. Ele deve ter, obviamente não houve tempo para ele registrar isso, mas obviamente ele teve pelo Espírito de Deus, né? O Espírito pode ter levantado pessoas, como deve ter levantado pessoas que acabaram ajudando
o apóstolo para escrever o livro que Jesus ordenou, né? Jesus não ordenaria uma coisa sem dar condições para que o seu servo pudesse executar, né? Certamente Deus concedeu todos os recursos, seja recurso humano, recurso material, ele concedeu tudo para que João pudesse realizar a sua missão. Amém. Muito bem. Tinha alguém que estava querendo perguntar, que eu não vi quem era. Sou eu, a Sueli. Sueli. Oi, Sueli. Pastor, eu ouvi há muito tempo atrás na faculdade até, e eu assisti um filme chamado O Nome da Rosa, Sim. e falava que a Bíblia não está completa, que ainda existem muitas coisas escondidas. Eu queria saber o que de fato é verdade nessa história. Primeiro, o filme, O Nome da Rosa, ele acontece no contexto da Idade Média, né? Você vai se lembrar também que nesse filme havia também um debate entre a filosofia agostiniana versus a filosofia aristotélica, né? E a briga estava em não permitir que os escritos de Aristóteles fossem divulgados na igreja, tá? Por isso aquele livro foi envenenado, né? Passaram veneno nas bordas, né, das páginas daquele livro, tá? Mas naquela época ainda estava em discussão muita coisa a respeito não somente das escrituras ou do cânon, mas também discussões que hoje nós riríamos. Por exemplo, quantos anjos cabem na ponta de uma agulha, né? Era uma das discussões. E se as vestes de Jesus eram dele. Você pode perguntar, mas como assim? Se as vestes de Jesus eram dele, Jesus, então a igreja pode possuir bens. Sim. Você lembra disso, né? Lembro. Então, havia muitas discussões ali, inclusive nas questões que dizem respeito ao cânon. Mas estamos lidando ali no contexto de Idade Média. Hoje, mediante os resultados das pesquisas, dos críticos, dos estudiosos da Bíblia, nós temos nas nossas mãos 99,99% daquilo que se aproxima dos autógrafos, dos originais. Nós podemos confiar. Não há... por que eu falo... Por que não 100%? Porque tem esses detalhes, né? Os textos entre colchetes que nós falamos para vocês, né? Alguns, né? Algumas omissões, né? Então, mas nós estamos muito próximos dos autógrafos. Os autógrafos originais não existem mais, né? Obviamente, não existem mais, né? O que temos são as cópias mais antigas que vieram ao nosso conhecimento e podemos ter a tranquilidade que estamos diante do texto fidedigno, tá? Agora, nós vamos falar depois dos outros textos que foram condenados, né? Por isso que, por exemplo, quem gosta de assistir esses canais do History Channel, etc. e tal, né? E ver, né, a Bíblia oculta, os livros, né, os livros esquecidos, etc. e tal, são temas que dizem respeito aos livros que foram desprezados pela igreja, né? E por que eles foram desprezados pela igreja? Primeiro, porque foram escritos, porque não tem como se comprovar a autoria apostólica, a língua, né, diz respeito a um tempo distante do tempo apostólico. Por exemplo, o Evangelho de Tomé, se não me engano, o Evangelho de Tomé foi descoberto, tá? Só que ele foi escrito na língua copta, tá? E não no grego koiné. Então, copta nos remete a um tempo depois da época apostólica, entendeu? Então, esse tipo de descobertas que foram sendo feitas, etc. e tal, que vão comprovando que a igreja realmente estava certa em manter os 27 que nós temos hoje, tá? Está faltando o quê? Não. Está faltando alguma coisa? Não, não está faltando. Por quê? Porque a revelação maior do nosso Deus é Jesus Cristo. Então, a revelação maior tinha que ser a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que se fala que na plenitude dos tempos, ele vem. E ele veio. Então, não há mais nada a acrescentar no que diz respeito à nossa salvação.
né? Por isso também, isso é importante, ponto importante, obrigado, Sueli, por isso o cânon está fechado. Fechado assim, não entra mais nada, nem sai mais nada. São os 27. Acabou, não entra mais nada. Ah, mas descobriram aqui os Atos de Paulo, né? O Evangelho de Maria Madalena, né? Não vai entrar, não vai entrar, né? Ah, mas descobriram a carta perdida de Paulo aos Laodicenses. Não vai entrar. Vai ficar sempre os 27 livros que nós temos. Entendeu? Essa é uma posição conservadora, né? É a posição dos teólogos conservadores da igreja durante milênios, 2 milênios, né? Não entra mais nada. Por quê? Porque a revelação máxima já se deu. Jesus Cristo. Não há mais nenhuma novidade. Novidade seria que o anjo Miguel, o arcanjo Miguel, agora faz parte do plano da salvação. Se Paulo estivesse vivo, diria, seja anátema, né? Porque é outro evangelho. Entenderam? Ok? Então, o cânon está fechado. 39 do antigo, 27 do novo, não entra e nem sai mais nada. Posição conservadora, tá? Posição tradicional. Não entra nem sai mais nada. Ok? Ok, obrigada. Muito bem. Oi, Nilda. Liga o som, Nilda. O som. Oi? Oi. Pode, Oi. Pode. Oi. Eu vou falar, não estou te vendo. Tá. Pastor, livros assim, por exemplo, sobre Débora, sobre Paulo, sobre Sara, eles se baseiam em quê, por exemplo? Quais estudos, né? Como assim, livros sobre Paulo, Débora, os comentários de hoje? Por exemplo, você vai comprar um livro, né, que lá tem sobre a vida de Sara, sobre a vida de Débora. É um livro, não é da Bíblia, né? Mas está falando sobre alguém da Bíblia. Sim. Então, eles vão se basear sempre naquele texto que nós temos nas mãos, né? Se for sobre Sara, tudo que Gênesis nos revela a respeito de Sara. Agora, se for, por exemplo, se for uma novela, por exemplo, se for um filme, por exemplo, claro que vai ter ficção no meio, porque eles vão ter que encher linguiça ali, né? Vão ter que colocar coisa ali para a história rolar, né? Agora, se for um livro sobre Sara, mas se for um livro que esteja pensando na questão do contexto familiar, contexto sociocultural, contexto histórico e tal, vai se basear tudo na revelação que temos na Escritura, tá? Agora, se for um romance, claro, né? Você vai ter, né? Alguém me perguntou sobre Semíramis, mas baseado na novela que estão vendo aí de Gênesis. Eu falei, não, é ficção, pelo amor de Deus, é ficção, eu entendo que é ficção, né? Eles têm que encher linguiça ali e tal, né? Então, esse é o problema, você tem que conhecer muito bem a história bíblica tal qual ela se revela nas escrituras, para depois você assistir esses filmes, né? Ben-Hur, né? Tal, aí você assiste, né? Gladiador, tal, né? Enfim, você assiste esses filmes, mas você tem que ter em mente, bem em mente, qual é o relato bíblico, qual é o relato, a Bíblia revela isto, exatamente isto, né? Então, por exemplo, Charles Swindoll, ele escreveu um livro sobre Davi, excelente livro sobre Davi, tá? Charles Swindoll, editora Mundo Cristão, se vocês puderem comprar, comprem, excelente sobre Davi, né? Ele escreveu sobre Moisés também, sobre outros, mas sobre Davi é sensacional, baseado exclusivamente no relato bíblico, né? Davi, né? Charles Swindoll, Mundo Cristão, tá bom? Eu recomendo esse para vocês, tá bom? Se vocês quiserem conhecer alguma coisa. Muitas das minhas pregações sobre Davi vêm desse livro do Charles Swindoll, né? As sacadas que ele tem, né? Interpretando o texto, etc, etc, né? Então, esse é um livro que segue o roteiro bíblico. Agora, novela, filme, etc. e tal, claro que vai ter o aspecto ficcional. Tá bom, gente? Ok? Beleza? Cadê a Aninha? Cadê a Aninha, Glaucio? Cadê a Aninha, Rogério? Deixa eu dar tchau para ela.
Eu estou esperando meu biscoito, viu, Ninha? Viu? Você, né, filha? Biscoito. A Zenaide está aí, né? Zenaide está A aí? Zenaide. Tá aí? Oi, Zenaide. Tá aí também, Zenaide? Obrigado. Tá. Deus abençoe. Gente, muito obrigado. Deus abençoe. Bom sábado. Não deixe de orar, né? Das 22 horas às 22h30, o Ministério de Intercessão está se reunindo para orar para a nossa igreja e pelo nosso país, né? Vamos continuar orando para que Deus cesse essa praga, cure a nossa terra, tá bom? Deus abençoe. Um grande abraço a todos.